Taxa Selic a 5,5% ao ano. Taxa paga pelos títulos pré-fixados e atrelados à inflação nas mínimas históricas. Será que a renda fixa morreu? Será que você, investidor, tem que tirar o seu dinheiro da renda fixa e começar a investir em renda variável? É sobre exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Um vídeo essencial para quem quer se tornar um investidor com mais conhecimento, com mais segurança nas decisões e com muito mais tranquilidade financeira. Não à toa, esse vídeo é mais um episódio do nosso podcast, do podcast do Clube do Valor, do podcast Tranquilidade Financeira. E tá um episódio fantástico. Eu tenho certeza que você tem muito o que aprender se assistir o vídeo até o final. E se você está aqui comigo, eu peço por favor para você dar um like no vídeo, te inscrever no canal, aquela coisa de sempre, porque senão esse vídeo não chega para ninguém. Assim você vai estar me ajudando a fazer com que esses conteúdos que a gente trabalha muito duro para conseguir desenvolver, consiga chegar a mais e mais pessoas. Beleza? Então, antes de deixar aqui rodando o episódio, eu te convido a participar de forma interativa aqui nos comentários. Escrevendo aí se você está tirando o seu dinheiro da renda fixa, se você acha que a renda fixa morreu sim ou não. Enfim, compartilhando a sua visão, a sua opinião sobre esse assunto, que ela é sempre muito rica. Beleza? Então, sem mais delongas, vou deixar rodando o episódio e era isso. Um grande abraço. Amigos, amigas, queridos ouvintes, estamos reunidos aqui hoje, nesse triste momento aqui, nessa quarta-feira chuvosa aqui do Clube do Valor, para falar um pouquinho sobre alguém que infelizmente eu acho que já não tá mais entre a gente, né, Thiago? É verdade. É um pouco triste. Meu nome é José. Meu nome é Thiago. E eu não sei o que tá acontecendo, mas meu nome é Ramiro. O nome desse senhor aqui é o Ramiro, e é para ele que eu direciono essa pergunta. Ramiro, agora em 2019, quais que são as tuas palavras que tu deixa pro teu público, sabendo que a renda fixa morreu? Putz grila. A renda fixa morreu, né? Tu vê o que o marketing não faz. O que as pessoas saem repetindo por aí, tentando chamar a atenção. Pior que, assim, para quem estuda marketing, quem estuda bastante, né? Eu leio muito sobre marketing. O Clube do Valor, ele é uma empresa que foi construída com uma base de marketing digital. Uhum. E quem entende de investimentos sabe que existe uma linha muito tênue entre você fazer um bom marketing e você induzir as pessoas ao erro. Quer dizer, quem que faz um bom marketing? Tem que chamar a atenção das pessoas. Talvez por isso, na hora que a gente for decidir qual vai ser o título desse episódio, pode ser a renda fixa morreu ou a renda fixa morreu para chamar a atenção das pessoas. Sim. Só que ela não pode induzir ao erro. Até por isso, na verdade, não vai ser a renda fixa morreu com ponto de exclamação. Vai ser a renda fixa morreu com ponto de interrogação. E aí tem muita gente que acaba acreditando e assim, não é culpa dessas pessoas, né? A gente tem que sempre entender que quem está ouvindo aqui o nosso podcast, em via de regra, não trabalha no mercado financeiro. Sim. São médicos, são advogados, são funcionários públicos, são empregados de empresas privadas, são estudantes, é o resto do Brasil. Sim. E claro, gente do mercado financeiro também. Mas a gente tem que entender que a minoria que escuta aqui está no mercado financeiro e que a gente, como comunicador, como educador, a gente tem que ter responsabilidade por aquilo que a gente fala. E não pode induzir as pessoas ao erro que nem essa galera aí induz. Então, Ramiro, pra gente começar então mais esse episódio aqui do Tranquilidade Financeira, vai a primeira pergunta, né? Renda fixa em 2019, vale a pena? Boa, perfeito. Vamos lá. Todas as perguntas de investimento tal, vale a pena? Ela, na maioria das vezes, depende muito mais da pessoa que fez a pergunta do que de qualquer outro fator. Uhum. Como assim, Ramiro? Não entendi. Mídia financeira, sites de notícias financeiras, alguns educadores financeiros, outros profissionais de investimentos vendem muito uma ideia de que existe o investimento do momento. Sim. De que é possível, através de uma análise da conjuntura, de um estudo, etc., entender qual é, abre aspas, o melhor investimento do momento, fecha aspas. E essa galera que às vezes fala que, olha, a renda fixa agora não vale mais a pena não, porque a taxa Selic caiu, porque ela chegou a 14% ao ano, 14,25% ao ano, e agora está em 5,5%. E olha, antes rendia mais de 1% ao mês, agora não é nem mais 0,5% ao mês, etc. e tal. Mas é assim que o mercado funciona. Mas como é que ele deveria funcionar? As decisões elas têm que ser tomadas com base em você, em cada uma das pessoas que está nos ouvindo agora. Uhum. Exemplo, eu tenho um plano financeiro meu hoje, que é ir para Disney em janeiro do ano que vem.
O dinheiro que eu tenho, ou que eu estou montando, que eu estou separando para a conquista desse plano, adivinha onde é que está investido? Renda fixa. Renda fixa, é claro. Eu não posso não investir em renda fixa um dinheiro que eu vou gastar daqui a 5, 6 meses. Sim, porque isso cai naquela ideia de ser um investimento de curto prazo, né? Como é que a gente classifica isso, até já puxando esse gancho, Ramiro? Perfeito. Eu até dei o nome de Fórmula 15+, para um framework para você entender como investir com base nos seus objetivos financeiros. O que significa isso? O que é né, do 15+? 1 significa até 1 ano para frente, que significa curto prazo. Sim. Investimentos de curto prazo não tem o que fazer. O educador financeiro pode dizer que a renda fixa está morta, outra pessoa pode falar que investir em Tesouro Selic, em CDB, que tem uma rentabilidade de 100% CDI, não vale a pena, porque o CDI e a taxa Selic estão ali em 5,5% ao ano, ou 5% ao ano, ou seja lá quando você estiver ouvindo, mas tudo que vai até 1 ano tem que ser nesses ativos. Tem que ser renda fixa, pós-fixada. O que significa pós-fixada? Que a sua rentabilidade você vai saber posteriormente, porque vai ser um percentual de uma taxa que você não sabe qual vai ser no futuro, que é a taxa Selic e o CDI. Sabe quanto é hoje? Quando a gente grava 5,5%, quando você estiver ouvindo pode estar em 5, pode estar em 6, pode estar em 7, pode estar em 4, enfim, né? Não pode, vai estar em outro patamar, provavelmente. Quer dizer, quem ouvir no dia que for liberar esse episódio, não, vai estar em 5,5%, mas no futuro, nos próximos anos, vai mudar, com certeza. E você não sabe qual vai ser exatamente a sua rentabilidade. Mas por ser um percentual do CDI, da taxa Selic, e a taxa Selic todo dia ter uma pequena rentabilidade, que é o equivalente a 1,252 avos, é um dia dentro de um ano, né? De 5,5% ao ano, é uma aplicação que eu sei que vai render entre hoje e o próximo ano, o próximo mês, os próximos 5, 10 meses. Sim. E por que não pré-fixada, Ramiro? Porque pré-fixada, Thiago, a gente pode pegar ali o tesouro pré-fixado, que também é o nome que dão, né, no Tesouro Direto, a um título chamado LTN, que é a mesma coisa. A LTN, ela te promete uma rentabilidade ao ano pré-fixada entre hoje e a data de vencimento. Sim. Uma LTN hoje está pagando 7% ao ano. O que significa? Que entre hoje e o dia que esse ativo vencer, digamos que é 1º de janeiro de 2023, você vai receber 7% ao ano. Só que a renda fixa pré-fixada, assim como atrelada à inflação, em títulos com liquidez, né, que você pode comprar e vender todos os dias, elas têm um mecanismo chamado de marcação a mercado. O que significa isso? Que se daqui a pouco as pessoas estão mais temerosas, estão com medo de investir em renda fixa, não querem comprar títulos públicos, enfim, a demanda cai, o que acontece? A taxa tem que subir, o governo que emite esse título tem que emitir uma taxa maior, e quando a taxa sobe, o preço cai. Existe uma relação inversamente proporcional entre preço e taxa. Por quê? Na renda fixa pré-fixada, por exemplo, a única certeza que você tem é que o título vai valer R$1.000 no vencimento. Claro, você pode comprar 1% do título, mas o título inteiro vai valer R$1.000 no vencimento. Se ele está valendo hoje, sei lá, R$900... O valor do título no decorrer do período ele varia, né? Ele varia, mas tu sabe que no último dia vai ser 1.000. No último dia eu tenho garantido que vai ser aquele valor. Se eu comprar hoje a R$800, por exemplo, pagando 7% ao ano por 10 anos, sei lá, eu tô fazendo tudo aqui, não tô fazendo conta nenhuma, tá? Se esse título cair o preço para 700 no mês seguinte, ele vai estar pagando, em vez de 7% ao ano, sei lá, 9%, 10% ao ano. Se ele cair para 300, ele vai estar pagando 16% ao ano. E tu vai tomar uma tungada, né, uma perda no curto prazo. Por isso, curto prazo, a parte 1 da fórmula, tem que ser renda fixa pós-fixada. Pós-fixada, entendi. Não tem dúvida, assim. Claro que tem, né? Você pode, não, eu quero investir em ações. Show de bola. Saiba que talvez você não conquiste seu objetivo. Talvez tenha que avisar para as crianças que não vai ter Disney. E só para fechar aquela ideia ali do que é curto, longo prazo, então entre 1 e 5 anos seria médio prazo e 5... E 5 para cima longo prazo. Tá, para fechar esse gancho, médio prazo, tá? Já cabe outras classes de ativos de renda fixa, desde que o título tenha uma data de vencimento compatível com o seu plano financeiro. Eu quero me mudar, comprar um imóvel daqui a 4 anos. Beleza, eu posso investir em tesouro pré-fixado, desde que o vencimento desse título esteja dentro ou próximo desses 4 anos, porque daí eu sei que eu não vou perder dinheiro. Posso investir numa CDB sem carência, que é aquelas que você compra e fica sem tocar no dinheiro, nem se você quiser, durante 1
ano, ou 1 ano e meio, ou 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos. Sim. Pode colocar um título, só tem que tomar muito cuidado para que o vencimento do título esteja compatível com o seu plano financeiro. E longo prazo, aí cabe tudo. Aí é o MMA. Vale investir onde você quiser. Claro, tem que ter conhecimento, tem ali um processo, né, para você tomar a melhor decisão de investimento possível, mas daí já dá para colocar renda variável, já dá para trabalhar melhor. Entendi. Então, digamos que a pessoa ela queira investir em renda fixa, ela entenda que esse negócio de morte da renda fixa é só um pouquinho de exagero, mas ela quer investir da melhor forma possível. Ela abre lá a corretora e vê que um título tal, sei lá, para 1 ano paga tanto, ou para 2 anos paga um pouquinho mais. Como é que ela consegue otimizar? Daria para fazer algo similar às leather bonds que eles fazem nos Estados Unidos aqui no Brasil? Leather bonds é a estratégia da escada, né? Exatamente. Não, dá perfeitamente, desde que, né, tem esse pré-requisito muito grande de que, olha, tem que estar compatível com seus objetivos. A gente chama aqui carinhosamente de estratégia da escada, porque como é que ela funciona? Digamos que você, sei lá, esteja investindo até para o longo prazo, tá? A parte de renda fixa da sua carteira de longo prazo. Você pode dividir essa parte em partes iguais, digamos em 5 partes iguais. 20% da parte de renda fixa para o longo prazo em 5 partes iguais. Sim. 20% com vencimento daqui a 2 anos, 20% com vencimento daqui a 2 anos e meio, 20% com vencimento para daqui a 3 anos, 20% com vencimento para daqui a 3 anos e meio e 20% com vencimento para daqui a 4 anos. O que vai acontecer? Você travou a taxa desses ativos às dinâmicas de mercado de hoje, tá? Sim. No primeiro momento você não tem muito ganho com isso, mas é claro que, olha, os ativos de longo prazo vão render mais, né? Se for pré-fixado vai ser uma taxa maior, se for pós-fixado vai ser um percentual maior do CDI, show. Quando o primeiro ativo vencer daqui a 2 anos, você joga ele para o final da escada, que nesse exemplo é 4 anos. Então, venceu lá um CDB, você jogou para daqui a 4 anos. Daqui a 6 meses depois desses 2 anos, vai vencer o segundo ativo, né? E aí você vai jogar 6 meses depois para daqui a 4 anos. E o que você acabou de investir vai estar a 3 anos e meio do vencimento. Sim. E o mesmo acontecendo até que você esgote as primeiras 5 aplicações e colocou sempre para daqui a 4 anos e você vai criar uma escada que a cada semestre você vai estar recebendo 20% da sua carteira em mãos e vai estar reinvestindo a dinâmica do mercado do futuro. Quer dizer, vamos supor que a pessoa fez essa estratégia há 2 anos, tá? Da gravação desse episódio, a gravação desse episódio está acontecendo em outubro de 2019. 2 anos atrás, a gente está falando de outubro de 2017. Taxa de juros estava mais alto, não sei de cabeça quanto estava a taxa Selic, mas devia estar, sei lá, 12%, 11%, 10% talvez. Ela estava iniciando a trajetória de queda. Os pré-fixados deviam pagar 12%, 13%, 14% ao ano na média. Os atrelados à inflação deviam pagar IPCA mais 6, IPCA mais 5,5, IPCA mais 7, mais ou menos. Essa pessoa travou a aplicação, a dinâmica da época. Tá? O que aconteceu de lá para cá? Taxa de juros caiu, a taxa do pré-fixado caiu, a taxa do atrelado à inflação caiu. Agora ela estaria reinvestindo pela primeira vez a uma taxa menor do que ela investiu antes. Porque aconteceu isso. Agora, o que teria acontecido se a taxa Selic tivesse voltado a subir? Porque a inflação ficou fora de controle, a eleição de 2018 ganhou outro candidato contra mercado, não foi passada nenhuma reforma. Cara, a crise continua pesada. As taxas vão estar maiores. Sim. O pré-fixado está pagando, sei lá, 20%, 22% ao ano. Porque assim, quanto pior a situação do país, maior a taxa de juros, porque é maior a inflação, mais necessário é jogar a taxa de juros lá para cima para atrair capital estrangeiro, porque o país está desatraindo por conta própria. É uma dinâmica toda, né, encadeada. Uma ação vai dando uma reação, que vai dando uma outra reação. E, enfim. E daí você vai conseguir taxas melhores para o seu rendimento, para o seu investimento. Então, é justamente isso. Então, com o tempo, você vai diversificando e vai tendo uma taxa média. Vai diversificando até o risco, né, de taxa de juros cair ou subir ao longo do tempo. Sim, então, para essa pessoa que está... Vamos botar assim, se eu vou implementar a estratégia da escada, toda vez que eu vencer o meu título ali, eu vou reinvestir ele para daqui a 4 anos. Eu invisto tudo que eu recebi de volta ou eu tiro a diferença para mim, tiro a diferença da rentabilidade desse título? Como é que eu tomo essa decisão? Não existe certo ou errado, tá, Thiago? Existe você saber o que você vai fazer. Então, por exemplo, para quem está vivendo de renda, pode usar a parte desse vencimento, né, desse título que venceu, para tirar por conta própria. Ali, a gente falou no episódio 10, se eu não me engano,
sobre aposentadoria. Se não for 10, enfim, alguns episódios atrás, 1 ou 2 episódios atrás, a gente falou sobre aposentadoria. E a gente falou disso, né? Olha, você faz um resgate de um pequeno percentual da sua carteira todos os meses. Nesse caso, você já está vivendo de renda, pode usar parte desse vencimento, sei lá, 10%, 5% desse valor que venceu, para tirar para sua própria vida como o seu resgate daquele mês. Sim, entendi. Mas o que você tem que ter, você como aplicador, você como investidor, tem que ter só clareza de o que você quer com isso, o que você vai fazer com isso. Sim, então eu posso dizer que a escada da renda fixa ela é semelhante à rotação de cultura na agricultura, né? Então, cada hora eu vou selecionando um terreno para plantar, enquanto os outros descansam. O plantar seria recolher o meu dinheiro, né? Eu posso te dizer uma coisa, eu não entendo nada de agricultura, então eu não sei te dizer isso aí, mas sim, explicou, tá explicado, pode ser igual... A rotação de cultura é assim, tu deixa um terreno descansando enquanto tu planta no outro, né? Então tu sempre tem um descansando enquanto tu tá... No caso, tu tá colhendo nos outros enquanto tem um descansando. Ou às vezes nem descansando. Digamos que tu tenha 4 terrenos, tá? 4 terrenos. Fazendo parecido com a escada da renda fixa. Tu planta em um, no ano 1. No segundo terreno tu planta no ano 2. No terceiro ano tu planta no ano 3. No quarto terreno tu planta no ano 4. E no ano 5 tu colhe o que tava no primeiro terreno e planta de novo. E assim todo ano tu vai conseguir colher coisa de novo. Você vai diversificando, tipo, da seca, assim. Da seca ou questão de preço, às vezes, pode variar. Claro, óbvio. Tá, não, é isso, perfeito. Então, pra galera aqui da agricultura, aliás, puxa nosso PIB, né? Obrigado. Verdade. Pô, importantíssimo pro Brasil, que perdeu minha ignorância, mas é exatamente igual a estratégia da rotação de cultura. É isso. Semelhante. Tá certo. Então, Ramiro, pra gente simplificar, a magia da escada da renda fixa, ela é justamente isso de eu estar sempre colhendo, né? Tá sempre colhendo. Depois, os primeiros 2 anos, sempre colhendo e plantando a uma nova dinâmica. Porque todo investidor ele tem que ter ciência que existem uma série de variáveis que ele não controla e uma série de variáveis que ele controla. E a ciência de que você tem que gastar a sua energia e seu tempo nas variáveis que você controla. Claro. E qual vai ser a taxa de juros do futuro, você não controla. Se a economia vai subir ou vai cair, você até pode fazer a sua parte, sendo bom funcionário, sendo empreendedor, mas não controla. Sim. Se a taxa Selic vai subir ou vai cair, não controla. Por conta disso, você pega uma estratégia que você tem total controle de execução dela e usa. Então, você está focando em algo que você controla para diminuir o potencial impacto negativo daquilo que você não controla. Acho que essa é a lógica. E tem alguma outra estratégia, assim, conhecida também para renda fixa? Essa é a principal que eu gosto de ensinar e eu tenho que ser bem franco, não é uma estratégia que eu aplico pelo único e simples fato de que eu não tenho nenhum plano de médio prazo atualmente, eu não invisto dinheiro no médio prazo. No curto prazo, alguém falou, né? Tem que ser Tesouro Selic, tem que ser CDB que renda 100% do CDI, tem que ser algum fundo DI com taxa baixa que vai render 101, 99% do CDI, coisa nesse sentido. E meu dinheiro de curto prazo está lá, junto com a reserva financeira. E no longo prazo, a minha carteira não tem renda fixa. Então, eu falei até nos últimos episódios também, olha, a gente só ensina ou o que a gente pratica ou o que a gente pratica e recomenda, ou o que a gente recomenda e daqui a pouco para outras pessoas que tem uma outra visão. Acho que mais ou menos acho que era essa a lógica. Sim. Mas para quem tem renda fixa na carteira de longo prazo, é uma estratégia maravilhosa, a estratégia que eu mais vejo sentido de renda fixa, que mais vai em linha com a nossa filosofia de investimentos, com a nossa filosofia em como lidar com dinheiro, que é ações inteligentes, baseado em método, baseado em lógica, que não tomem teu tempo e a tua energia. Basicamente isso. E dentro da escada de renda fixa, só voltando um pouquinho, né? Como é que eu faço a diversificação? Digamos que eu escolha lá o meu período, que seja de 2 a 4 anos. Então, eu vou comprar títulos de 2 a 4 anos, todos eles, ou seja, parte deles atrelado ao CDI, parte deles atrelado a algo que seja IPCA+, ou, por exemplo, eu posso escolher baseado nas taxas ou algo do tipo. É difícil escolher baseado na taxa, porque daí você está jogando de novo com variáveis que você não controla. Então, a taxa do pré-fixado está, sei lá, para um título privado está em 7,5%. A do atrelado da inflação está IPCA mais 13,5%. Eu acho que a inflação vai ser mais do que 4%, então vou botar mais investimento atrelado da inflação. Não, né? Você vai estar de novo fazendo o contrário do que eu falei há pouco, que é ficar focando no que você não controla. Então, essa tem que ser uma diversificação que tem que ter as 3 classes de ativos, de preferência em pesos parecidos. Tá? Se a gente for ver uma análise mais estrutural
do que cada classe de ativos de renda fixa mais rendeu no passado, a gente pode utilizar índices da Ambima. A Ambima é uma entidade de mercado financeiro muito respeitada, que tem como se fosse, entre aspas, né, os ibovespas da renda fixa. E eu destaco 3. O IMAB5, que é um índice que representa o retorno dos títulos públicos atrelados à inflação. O IFRM1+, que representa o retorno dos títulos públicos pré-fixados, cujo vencimento é superior a 1 ano. E o IMAS, que representa títulos públicos atrelados à taxa Selic, que por sua vez tem um resultado 100% igual da taxa Selic. No passado, desde 2004, quando esses índices surgiram, o que mais rendeu foi o IMAB5 e IMAB5+, né, que é a renda fixa atrelada à inflação com vencimento mais longo do que 5 anos. O segundo que mais rendeu nesse grupo é o grupo de pré-fixado, IFRM1. O terceiro é o pós-fixado. E faz sentido. Por quê? Porque como esses títulos são sensíveis à taxa de juros, aquela ideia de que, olha, se a taxa subir de 7 para 9 e o preço cai, um fator que traz essa sensibilidade é o tempo. Então, quanto mais longo for o vencimento desse título, mais sensível ele vai ser a uma mudança da taxa de juros. Uhum. Então, os títulos mais longos, os títulos públicos mais longos, eles são os atrelados à inflação. Tem um título público atrelado à inflação com vencimento de 2050, que, se eu não me engano, é hoje o título mais longo possível para o investidor investir, que é daqui a 31 anos. Sim. É isso, né? 31, né? Sim, sim. É porque esses dias eu no podcast eu fiz umas contas erradas, ninguém me falou que estava errado. Não vai dar certo. Eu queria fechar 100%, chegou a 110. Mas sabe que ninguém comentou comigo, né? Ninguém percebeu, nenhum ouvinte. Tá bom. Enfim, daqui a 31 anos. E o título pré-fixado mais longo é de 2029, se eu não me engano, é daqui a 10 anos. Então, como esse grupo, tá? Esse índice, o IMAB5, B5+, ele tem esses ativos mais longos, mais sinceros a taxa de juros, mais, entre aspas, tá, arriscado, são mais voláteis, né? Volatilidade é o quanto a rentabilidade desse título ela pode se destoar, se ficar mais longe da média no curto prazo, e então ele acaba tendo uma rentabilidade maior no longo prazo, porque ele é mais arriscado sob o ponto de vista de risco de curto prazo, que é a volatilidade. Então, nessa lógica, seria bom botar um peso um pouquinho maior em renda fixa atrelada à inflação, mas pouquinho mesmo maior. Sei lá, daqui a pouco, em vez de dividir em 3 partes iguais, divide, sei lá, 30% em renda fixa pós-fixada, 30% em pré-fixado e 40% atrelado à inflação, ou divide 1/3 cada um, 33% cada um, também não vai fazer tanta diferença, não. Sim. Beleza. E assim, só para fechar a linha de raciocínio, assim você vai estar exposto a vários cenários, né? Se a inflação for baixa, o pré-fixado vai ter um rendimento muito bom, e o pós-fixado vai caindo com o tempo, porque vão baixando a taxa Selic. Se a inflação for muito alta, o pós-fixado vai responder e o atrelado à inflação também, o pré-fixado não vai ser muito bom. Enfim, tu vai garantir que você vai bem em todos os cenários possíveis. Então, pessoal, como vocês devem estar notando aqui, começou a chover um pouquinho mais aqui em Porto Alegre, devido à morte da renda fixa. Mas vamos lá. A gente sabe aqui no Clube do Valor, e tanto pelo que a gente ensina, tanto nos cursos como nos vídeos que a gente tem gratuito, que se tu quer aplicar em ações dos Estados Unidos, tu tem à mão o IVVB11, que é um ETF muito bom, que ele tenta replicar o índice do S&P 500 para o investidor aqui no Brasil. Se tu quiser aplicar na Bolsa do Brasil, tu tem o BOVA11, que replica o Ibovespa, tu tem o PIB-B11, que replica o IBRX. Tu tem vários desses ETFs que são mecanismos muito fáceis para o investidor aplicar e já até muito diversificado na carteira. A gente teria algo do tipo para renda fixa? Teria, e é uma novidade aí recente do universo brasileiro. Claro, né, nosso mercado de capitais está ainda engatinhando, está crescendo, e isso fez com que surgissem novos ETFs. Em 2019 foram lançados 2, pelo menos se eu não me engano, posso estar errado, mas 2 com certeza, ETFs que espelham justamente os índices da Ambima que eu comentei. Acho que é o IMAB11, pode ser isso, depois o pessoal vai confirmar, e um que espelha o IRFM11, que eu não sei qual é o código, mas deve ser algo como IRFM11, né? Até porque o índice não é IFRM11, é o IFRM1+. O código do ETF é IFRM11, né? Isso, exatamente. A produção confirmou aqui.
Que é uma novidade, ainda tem um track record baixo, mas embora reflita o índice, vai ser muito condizente com o retorno do índice, né? Tem só um pequeno tracking error que todo ETF tem, mas ele é muito pequeno e conforme maior é a liquidez, menor fica esse tracking error. E taxa de administração, se não me engano, de 0,2% ao ano, ou até menos, não sei. Que é bastante baixo, caso ninguém sabe disso. É 0,2%? Eu posso confirmar, mas sim, ambos os ETFs eu vi antes já, bem baixa taxa de administração, como é de praxe em ETF. ETFs, então, nesse caso, é uma taxa baixa, né? Sim. É uma taxa muito maior que qualquer fundo de investimento. Comparado aos ETFs nos Estados Unidos, ainda é uma taxa mais alta do que o normal, mas não dá para reclamar, né? É reclamar de barriga cheia. Já é uma grande iniciativa para o mercado. É realmente bom ter esse tipo de ETF e realmente algo que é uma tendência aí dos próximos 5, 10 anos é surgirem muitos ETFs no Brasil. A gente, se não me engano, tem 17, 19 ETFs, ainda é muito pouco. E depois eu tenho que confirmar, né, José e Thiago, como é que está sendo a negociabilidade desses ativos nesses primeiros meses, né? Primeiras semanas, no caso, acho, do IMA B11, para entender se já é algo que é factível do nosso ouvinte chegar em casa e comprar para conseguir ter essa exposição em renda fixa. Sim. Perfeito. O Ramiro, o José trouxe um dado aqui que ele pode falar um pouco melhor, mas assim... Posso só cortar? Me veio uma coisa aqui que eu acho que é importante ressaltar. Vários livros americanos falam que quando tu vai diversificar, se tu quer a tua carteira de alocação mais simples possível, tu compra 2 ETFs, um de ações e um de renda fixa. É legal de ver que a gente tá meio que se encaminhando para isso, né? Agora, só com 5 ativos você consegue ter uma diversificação com 5 das 6 classes de ativos que a gente mapeia aqui. Que é um ETF para ações Brasil, pode ser o PIBB11 ou BOVA11, do jeito mais simples possível, né? Um ETF para ações norte-americanas, a gente sempre fala aqui no IVVB11, um ETF para renda fixa atrelada à inflação, um ETF para renda fixa pré-fixada e um Tesouro Selic, né, pelo Tesouro Direto. Acho que nunca vai ter um ETF replicando o IMAS. Tem que ver até... acho que não deve ter. Não. Acho que não deve ter, mas... Não sei se está no plano, né, de lançar, mas é porque o Tesouro... Bom, se bem que é a mesma lógica, né? Mas enfim, com poucos ativos já consegue montar uma carteira bem diversificada. O que fica faltando ainda, eu tenho certeza que vai surgir no futuro, é um ETF para replicar o IFIX. Eu acho que existia e fechou. Eu acho que existia um fundo imobiliário que replicava um IFIX, que era um fundo de fundos. Claro, a dinâmica é muito parecida com um ETF, só que esse fundo acaba tendo provavelmente taxa de administração a patamar de fundo. E quando eu olhei, e eu olhei 2 vezes, já olhei mais recentemente, digo, março, abril desse ano, a liquidez era extremamente baixa. Era 30, 20 mil reais por dia. Não, então é inviável do investidor utilizar isso como uma ferramenta de investimento, porque é muito pouco líquido, é ilíquido, né? Então, se você quiser montar uma posição de 2 mil reais, já é praticamente 10% do que esse ativo negocia no dia. Sim. Muito complicado mesmo, muito difícil. E até puxando um pouco pro lado dos fundos imobiliários, a gente sabe que tem alguns fundos, muitas vezes quando abre, às vezes quando tem algum problema, uma oscilação, eles meio que usam do mecanismo da sigla RMG, que é a Renda Mínima Garantida. Daria para considerar isso como uma renda fixa ou... De jeito nenhum. Mas, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, mas nem a pau, Juvenal. Não tem como, porque até tem que ter cuidado com o RMG. Eu cometi isso, eu nunca contei, acho, em nenhum momento. Um dos erros de investimentos que eu fiz quando adolescente ali foi comprar um fundo imobiliário com RMG por causa do yield, né? Tu olhava lá, ele pagava mais que os outros, ingênuo, né? Yield fixo. Não analisa os outros fatores. E a renda mínima garantida é a renda que o fundo vai distribuir durante um certo período, obrigatoriamente, porque está lá no regulamento, lá no contrato do fundo, essa obrigatoriedade de distribuição dessa renda mínima. Só que ela engana, né? Ela te dá a impressão de que ele tem um yield. O que é o yield, né? O quanto ele distribui dividido pelo preço do fundo mais alto do que de fato é o yield sustentável muitas vezes. E já pegando o gancho, nunca dá para considerar fundo imobiliário como renda fixa. Que essa é outra falácia do mercado financeiro que muitas vezes fala, abre aspas, é a renda fixa turbinada. Isso é uma idiotice, uma bobagem, realmente faz sentido nenhum. Fundo imobiliário é renda variável, imóveis é renda variável, não tem garantia de retorno, é volátil, não tem data de vencimento na maioria dos casos, enorme maioria dos casos. Sim. Então não dá para comparar com renda fixa, é que nem você comparar
um entrecô com uma banana. São duas comidas totalmente diferentes, que você come em momentos diferentes. Uma é doce, outra é salgada. Uma no café da manhã, outra no churrasco de noite. Uma toma com leite, outra com cerveja. Enfim, nada a ver uma coisa com a outra. Tranquilo. Ramiro, então assim, ó, o José trouxe um dado aqui, mas depois ele confirma pra gente, mas a questão é o seguinte, a gente sabe que na Venezuela a inflação atualmente está altíssima, né? Eu sei que tu vai falar do dado, mas o dado tá certo. O dado tá certo. O dado tá então certo. A inflação na Venezuela em 2019 será de 10 milhões %. Vale a pena investir no Tesouro Nacional lá? É que nem eles te perguntaram, você pretende trabalhar com bitcoins? E sim, quando? Eu falei, sim, no dia de São Nunca. Eu não entendo, falando sério, realmente volta para aquela questão das variáveis controláveis e não controláveis. Uhum. Tem um acrônimo que é muito utilizado em livros que ensinam a estratégia de alocação de ativos para o alocador de ativos, que é um acrônimo que é KISS, que significa beijo em inglês, mas KISS significa Keep It Simple Stupid. É tipo, cara, mantém simples, deixa de ser idiota. Mais ou menos em uma tradução livre, tá? Esse negócio, atração por ter uma renda maior em investimentos é um fetiche, não existe. Tá sempre ligado ao risco. Você vai colocar dinheiro na Venezuela, sendo que é um país com uma instabilidade jurídica nota 1000, não é à toa que a inflação é 10 milhões %, né? Sim. Isso não é um dado isolado, opa, a inflação está em 10 milhões %. Não, tem um governo socialista, autoritário, ditatorial, com uma crise política enorme, com as pessoas morrendo de fome. Sim. Uma tragédia humanitária. E daí as pessoas pensam, não, mas a renda fixa ela tá pagando 11 milhões %. Né? Cara, esquece. Sim. Foca aqui, ó. Teu percentual de carteira em países emergentes, sempre dá para chamar a Venezuela de emergente, ela tem que ser no Brasil. Uhum. Então, mantenha simples, domina a estratégia de alocação de ativos, cria um plano de investimentos claro que não envolva nenhum tipo de aventura como essa, foca o teu tempo e energia, o mínimo necessário para aprender, dominar e aplicar a estratégia, e o resto em ganhar mais dinheiro, em viver a sua vida, em praticar seu esporte, em estar junto com a tua família. Claro, Não perde tempo com esse tipo de análise de um país que, infelizmente, né, era um país que era uma grande economia, era um país muito pujante 25, 30 anos atrás, mas que infelizmente está numa situação lamentável de miséria. Entendi. E Ramiro, agora trazendo um pouco assim, a gente sabe que esse risco, né, é o risco país da Venezuela, ele está nessa situação e é um risco que, vamos botar assim, todos os países tem chance de acontecer em qualquer país. Claro, guardadas as devidas proporções, é um risco que se existe. Como é que a gente traz esse risco? A gente considera esse risco na hora de investir? Esse é um risco mapeado? Ele tem que ser considerado, na minha opinião, tá? Ele tem que ser considerado e, na minha opinião, toda carteira de investimento de longo prazo tem que ter um percentual de pelo menos, assim, no mínimo dos mínimos, 10% atrelados a moeda forte e a país desenvolvido. No nosso caso, a gente usa, né, classe de ativos Ações Brasil. Sim. Que tem o problema de ser custodiado no Brasil, mas eu não vejo como possível ter um novo confisco, né, dos investimentos aqui. Sim. E para quem tem patrimônio maior, não vejo também nenhum problema em colocar uma parte do patrimônio custodiado lá fora. O que eu vejo, que eu não vejo muito sentido para quem está começando ainda, já botar dinheiro custodiado lá fora, que boa parte você vai ter que recolher de imposto, tem que estar por dentro da legislação de lá, tem que avisar Banco Central, etc. Para quem está ali com patrimônio que não é milionário, ainda não vejo muito porquê. Mas para quem tem patrimônio ainda maior, ok. Se tem esse risco, pode ir lá botar os 10, 20% custodiados lá fora também. E é isso que tem que ser levado em consideração. Quando a gente está falando de alocação de ativo e a gente pensa numa parte da nossa carteira está alocada num ETF, por exemplo, o IVBB11, a gente está eliminando esse risco também? A gente está com o dinheiro, o nosso ativo, o que ele é, o IVVB11, tá? Ele é um ETF que reflete o S&P 500 em real. Então, numa crise em que a inflação é 10 mil %, pode ter certeza que o dólar vai se valorizar proporcionalmente. Então, esse ativo iria subir muito. Então, elimina o risco cambial. Depois, o risco da economia do país colapsar e da maioria das empresas quebrarem também elimina, porque você vai estar lá com as empresas norte-americanas. Sim. O único risco que não elimina é o risco de custódia. Que é, não, saiu aqui plano Collor 3,
todo o dinheiro que está custodiado em corretoras, em banco, está apreendido agora e você não pode mais tirar, que seria o auge, né, de uma crise do tamanho da Venezuela no Brasil, que, assim, né, particularmente, eu acredito que não tenha chance nenhuma disso acontecer pela dinâmica da população, por a população ter se insurgido quando a esquerda estava no poder e estava ali montando os maiores esquemas de corrupção do mundo. Mas esse seria o ápice e seria a única parte do risco que você não estaria eliminando, né? Que é o risco de custódia, do dinheiro estar custodiado no Brasil. Mas outros dois tá sob controle. Sob controle, perfeito. Então, a última pergunta que a gente preparou aqui para esse podcast é uma coisa um pouco mais macroeconômica, com um dado que pareceu bastante interessante pra gente, por mais que a gente não lide tanto com essas questões aqui, que a gente saiba que não adianta muito investir com base em notícias, mas o dado em si pareceu bastante interessante, que é o de que hoje 25% de todos os títulos de renda fixa do mundo tem uma taxa de juros negativa. Diferente de meses atrás, tu conseguiria comprar um tesouro, aqui no Tesouro Direto, um tesouro que fosse IPCA mais 6, IPCA mais 6 alguma coisa. Agora tu consegue IPCA mais 3, por aí. Só que lá fora, se eu for investir, tem uma taxa de juros negativa. O que isso reflete? Isso reflete numa abundância de dinheiro procurando opções para serem melhor remunerados. Então, ali fundos de venture capital, de private equity, fundos que investem, né, em startups ou empresas para comprar, melhorar a gestão e vender, acabam tendo mais capital, mais disposição a risco e acaba também inflando, né, preços de bolsa de valores, as pessoas acabam investindo mais em capital de risco. Isso acaba refletindo. Mas a taxa de juros, né, e acho que é algo que eu não falei ainda nesse episódio e cabe nessa pergunta falar, ela acompanha a inflação, não é uma dinâmica única. E não é só taxa de juros e inflação, tá ligado também ao consumo, ao crescimento econômico, a vários outros fatores, nenhum sob nosso controle. Nós vamos pegar o caso do Brasil, que a gente domina, a gente pode falar com mais propriedade. As pessoas ficam, né, chateadas que a renda fixa pagava 14,25, saudades, renda fixa alta, não sei o que, etc. Mas ninguém se lembra que o acumulado de 12 meses do IPCA, que mede a inflação, chegou a mais de 11%. Que em 2015 o IPCA fechou a 10,67%. E vamos fazer uma conta aqui de padeiro, eu vou até pegar a minha calculadora para auxiliar nessa conta, mas vamos considerar o seguinte, você tem 14,25% de retorno, digamos que você deixou ali por um ano e resgatou, tá? Então pagou 20% de imposto de renda sobre o lucro. Então multiplica isso por 0,8, dá 11,4%. 11,4%. Tira aí a inflação, que seria 1,11,4 dividido por 1,1068, sobrou na tua mão 0,6%. Você ficou 0,6% mais rico. Ah, mas teve momentos que a inflação foi 9%. Ok, daí ficou 1,6%, 2,6% mais rico. Hoje está com a taxa Selic de 5,5%. E a inflação acumulada nos últimos 12 meses, mais ou menos 13,5% até onde eu sei. Então deixou lá 5,5%, pagou o imposto de renda também, taxa de 20% ao longo de um ano, ok? Sobrou 4,4%. 1 mais 4,4%, né? 1 mais 4,4%, que é 1,044, dividido pela 1 mais inflação, vamos supor aqui 13,5%, que é 1,035%, sobra 0,87%. Ou seja, o aumento no poder de compra ao longo de um ano, para quem investiu a 100% do CDI, a 100% da taxa Selic, é maior quando a taxa Selic está em 5,5% e a inflação em 13,5%, do que quando a taxa Selic está em 11,2% e a inflação está em 11%, arredondando. Então, tá, nominalmente, ok, o efeito é menor, né? Você antes tinha 10 mil reais, eles viravam 11.400 reais nominalmente. Só que as coisas ficavam mais caras também, ele comprava menos coisas. Então isso responde à primeira pergunta de todas, né? A renda fixa se mostra mais viva do que nunca, né? Mais viva do que nunca. Seria um contraponto a essas mensagens de marketing. Na verdade que não existe, é uma irresponsabilidade falar para as pessoas não investirem em renda fixa. Assim como é uma responsabilidade falar para elas só investirem em renda fixa. Sim. Porque o melhor investimento não existe. Existe o melhor investimento para mim, o melhor investimento para ti, Thiago, o melhor investimento para o José, o melhor investimento para quem está nos ouvindo. Se você quiser levar as crianças para Disney, eu falo brincando, né? Não vou levar criança nenhuma. Eu, minha namorada, enfim, o irmão dela, não é... As crianças grandes. As crianças grandes, tá? Só pelo parque do Toy Story lá.
enfim, levar as crianças para Disney. Você não pode. Ah, não, mas eu vi lá. O site de educação financeira falou que morreu. Vou investir em ações para ir para Disney. Daí a porcaria do mercado de ações cai 30% em 6 meses, que já aconteceu vários momentos da história, e acabou Disney, acabou seus planos. Enfim, sempre começa por você, sempre começa pelo investidor, e os seus investimentos têm que refletir os seus planos de vida. Maravilha. Então, renda fixa não está morta. Thiago, peço perdão, não está mais viva do que nunca. Renda fixa é uma opção boa para o curto prazo, aliás, é a única opção para o curto prazo, é uma opção também a única, né? Dividir em classes de ativos para o médio prazo, e daí para o longo prazo ela pode ser uma opção dependendo da sua tolerância ao risco, do quanto você conhece o mercado financeiro. Muitos clientes nossos, vou dizer que a maioria dos nossos clientes tem um percentual alocado em renda fixa, às vezes 70% em renda fixa, às vezes 40%, às vezes 20%, enfim, às vezes 0%, em alguns casos. E não tem essa bobagem de que ela morreu, nada disso não. Perfeito. Então, Ramiro, para quem quer se aprofundar um pouco mais nisso, o que ele pode estudar, que livro ele pode ler? Tem algum artigo que a gente já falou aqui no Clube do Valor que ele pode dar uma lida também? Eu acho que a melhor forma de se aprofundar é estudando sobre a alocação de ativos, que é a estratégia que a gente segue. Daí a gente procura Clube do Valor Alocação de Ativos no Google, tem alguns artigos, alguns vídeos, e a gente tem um curso super completo de alocação de ativos que se chama Fórmula do Investimento de Sucesso. Ele não está com as inscrições abertas nesse momento, a gente vai abrir elas 2 a no máximo 3 vezes por ano, para que a gente consiga entregar uma experiência mais próxima dos alunos, consiga fazer lives para tirar as dúvidas deles e consiga centralizar os nossos esforços, né? Nossos esforços de marketing, de suporte em poucos momentos ao longo do ano. Mas fica ligado, provavelmente tem uma página de pré-inscrição, joga aí Fórmula do Investimento de Sucesso, Clube do Valor, que provavelmente a próxima turma vai ser janeiro, fevereiro, no máximo março de 2020. E acho que são essas as minhas sugestões. E para quem está nos assistindo no YouTube, ou até mesmo no Spotify, no iTunes, Deezer, SoundCloud, etc., deixa um comentário dizendo o que você acha que a renda fixa morreu ou não, e o que você acha desse tipo de peça publicitária que as outras casas fazem. Se você está ouvindo só o podcast, né, me manda lá no meu Instagram, @RamiroGomesFerreira. Se você está no YouTube, manda aqui embaixo nos comentários, vai ser bem legal ouvir da sua parte também. Não esqueça de dar uma nota alta, aquela lá, 5 estrelas, aquela coisinha de sempre, e ouvir os outros episódios, que é sempre uma conversa muito bacana, muito produtiva aqui com o Thiago, às vezes com o José junto, às vezes com o Pedro, às vezes só eu e o Thiago mesmo, e é isso aí, né?